Um ano para ser esquecido, rebaixamento no Campeonato Paulista, 12ª colocação na Série B e atrasos constantes no pagamento. Ainda no estadual, Gilson Kleina foi demitido após a derrota no derby por 3-0. Hélio dos Anjos, com sua comissão técnica, chegou logo na sequência, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série A2. Realmente foi um ano muito turbulento, principalmente após a nossa chegada, por tudo que ocorreu no Paulista. Por mais que a gente tenha participado um tempo menor com relação ao número de jogos que foram feitos, nós temos a nossa participação em tudo que ocorreu. Naturalmente, nós nos responsabilizamos também, o professor sempre cita muito isso, e somos responsáveis por tudo que ocorre dentro do clube, mesmo não estando aqui no início da temporada. Além da temporada passada, Guilherme dos Anjos, que é filho e auxiliar técnico de Hélio, também projetou o que espera da Macaca para o próximo ano. E é claro que o maior objetivo, por enquanto, é o título da Série A2 do Campeonato Paulista. A projeção que nós temos para o ano, respeitando naturalmente todos os adversários, respeitando as competições que nós vamos enfrentar, principalmente a primeira competição, mas o professor fala muito isso. Ponte Preta não pode entrar num campeonato como a gente vai entrar, esse primeiro campeonato na 2, sem pensar em ser campeão. Então, o nosso objetivo é esse, o grupo de atletas sabe, publicamente as pessoas sabem. Agora, para que isso ocorra, exige muito trabalho, acima de tudo, muito respeito por todo adversário que a gente vai enfrentar. Fundamental para a arrancada da equipe na última Série B, o apoio da torcida também foi assunto da entrevista com o auxiliar técnico. Foi muito interessante. O primeiro ponto foi a quantidade de torcedor que passou a chegar. Isso foi sensacional. Você vê a mudança na torcida, vê a mudança nas pessoas atrás da gente, vê a quantidade de gente que estava envolvida nos jogos aumentar. Acho que o ápice foi quando a gente chegou no clássico. Acho que foi muito bem, uma linha ali do tempo com relação ao número de torcedores muito legal de se enxergar, uma crescente absurda, todo mundo muito envolvido. Agora o foco de Guilherme dos Anjos e também de toda a comissão técnica é garantir de volta o acesso à elite do estadual. Com o elenco já reapresentado, a Ponte continua na preparação para a disputa da Série A2. Sem Luca e Igor Formiga e com a possível saída de Alisson, a Macaca segue atenta no mercado em busca de reposição para os diferentes setores. Os laterais Júnior Tavares e Mailton, o meia Guipira e os atacantes Alisson, Jefferson e Dudu Ratamoto já estão treinando com o elenco. Mas dos 6 jogadores, um ainda não teve a negociação concretizada. É o caso de Alisson, ex-Vila Nova, que pode acabar tendo outro destino em 2023. A equipe goiana ainda não recebeu a compensação financeira que espera pelo empréstimo do jogador e pode acabar liberando o atleta para outros clubes. Quem também segue com a situação indefinida na Macaca é o meia Elvis. O jogador só se reapresentou nesta quinta-feira para os trabalhos de pré-temporada e não tem a permanência garantida para 2023. Apesar disso, a Macaca segue confiante na permanência de Elvis e conta com Hélio dos Anjos para convencer o jogador a seguir na cidade de Campinas. Muito bem, está aí, portanto, as informações atualizadas da Ponte Preta visando 2023 e ainda com alguns imbrólios para resolver. CH, eu começo com você em relação a esse momento da Ponte Preta. Perdeu o Luca, o Igor Formiga, outros jogadores podem sair, mas ao mesmo tempo os jogadores estão chegando para reforçar a Macaca visando a próxima temporada. CH? Olha, eu espero que hoje na entrevista que vai ser concedida do presidente para o nosso companheiro Lupe, seja bem-vindo, Lupe, mais uma vez. Obrigado. Que você tenha o mesmo sucesso que você teve no passado recente. Eu quero dizer que eu estou extremamente preocupado. Saber como é que a Ponte vai pagar as contas, como é que ela vai destravar as contas, como é que ela vai planejar o seu futuro. O Elvis está aí, mas ele vai ter uma reunião com o presidente, para saber como é que vai ficar a situação. E o treinador vai continuar, porque ele exigiu que a casa esteja em ordem financeiramente. Bom, enfim... Talvez à tarde, na entrevista exclusiva com o presidente da Ponte, a gente consiga descobrir aí efetivamente como ele está planejando, o que ele está pretendendo, como ele vai fazer para tocar o dia a dia. Porque, Boles, você pode contratar o Pedrinho, o Joãozinho, o Huguinho, se você não tiver grana para tocar o dia a dia, irmão, não tem técnico que dê jeito. Não há presidente, diretor de futebol que consiga tocar um negócio desse. Então, eu só desejo sucesso e que eles achem uma saída. Porque, para mim, tudo é resumido nisso.
Se a Ponte não tiver o seu principal reforço para o ano que vem, que é salário em dia, esquece. Vai passar um ano igual a esse, que foi terrível ou pior. E aí, Tigrão, a sua análise em relação a esta situação atual da Ponte? Na segunda-feira a gente debatia aqui no programa o caso o Alisson. Parece que a situação está contornada, mas no outro dia a Ponte anunciou as saídas de Igor Formiga e também de Luca. Tigrão. Luca, um jogador muito importante, um abraço a todos. Antes de falar da Ponte, seja bem-vindo, Antônio Lupi. Obrigado, Tigrão. Menino que veio aí há 5 anos atrás para Campinas, pouco menos, pouco mais que isso. Lá de Ribeirão Preto, se encaixou muito bem, excepcional profissional, grande ser humano, grande amigo, seja bem-vindo, que Deus te ilumine, que você realmente, como disse o CH agora, faça o mesmo ou mais sucesso do que o grande sucesso que você sempre fez aqui com a gente, e a sua presença em muito engrandece o potencial da nossa equipe e o trabalho que a gente desenvolve aqui com o maior carinho do mundo para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Quanto à Ponte, eu estou preocupado, mas como otimista que sou, né, e sempre tentando ver o copo, a metade cheia do copo, eu tenho que dizer o seguinte aos amigos aqui da Band. O cenário de hoje é um pouco melhor do que o de ontem, porque ontem nós tínhamos uma informação, e sem maiores detalhes, de que o Elvis não havia se apresentado. Depois, no final do programa nosso ontem do Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes, perto já das 8 horas da noite, aí veio a informação passada pelo Batista, que estava apresentando o programa, de que o Elvis estava vindo lá do norte do Paraná, onde ele reside, onde mora a família dele, que o Elvis estava vindo de automóvel, tal, que já estava próximo, muito próximo de Campinas, e que estaria se apresentando. Hoje o Elvis já está realizando exames médicos. Então é um cenário melhor do que alguém que não se apresentou e a gente não tinha informação. A saída do Luca é muito prejudicial para a Ponte, mas ela está já sacramentada, ela está concretizada, então não adianta ficar chorando sob o leite derramado, olhando para o retrovisor. Entendo que a saída do Igor Formiga, ela impacta menos, né? Ela é menos prejudicial, porque o Igor teve uma campanha apenas razoável, um jogador de altos e baixos, e eu nem sei se conseguiria ser titular, como foi em 22, agora que está se encerrando, em 2023. Mas a Ponte tem essa questão ainda pendente do Alisson, parece que deu uma baixada na poeira, que botaram um pouco de água na fervura, e a gente espera que o Alisson realmente continue mais focado, né? Porque o jogador, quando quer sair, o empresário fica enchendo o saco, forçando a barra. Normalmente, a sequência disso daí tudo não é boa, quando o jogador não vai embora. Então, ficando, é muito importante a permanência dele. Mas que fique afim, que fique focado, que fique com um engajamento no nível daquilo que é a expectativa do torcedor da Ponte. Então, a preocupação, desculpa, é enorme. A instabilidade financeira é muito grande, a gente sabe toda a dificuldade que a Ponte vai ter, mas vamos dar um tempinho para ver esse pronunciamento importantíssimo. Convido a todos vocês para que ouçam hoje, a partir das 17 horas, na Rádio Bandeirantes, no nosso Esporte em Debate ao vivo, do presidente Marco Antônio Eberlin, onde a gente, claro, vai tentar extrair dele um pouco mais de informações e até, se possível, claro, uma palavra de maior conforto e uma palavra mais tranquilizadora para o torcedor da Ponte que está com os pelos em pé. Bom, Lupe, e quais são as últimas informações da Macaca que você traz para quem está nos acompanhando? Diz aí, Lupe! Bom, Boles, essa informação, né, que o Tigrão acabou passando do Elvis, hoje de manhã ele fez exames médicos, inclusive foi feita desculpa aí. Não, sem problema, a gente está junto, misturado. Eu não sabia que você estava na frente. Não, tá tudo toda sem hora problema. cumprimentando, Mas essa história aí, eu não estou entendendo, hein? Mas é só essa situação do Elvis, ele já realizou exames médicos hoje de manhã, inclusive foi feita uma nota oficial da Ponte Preta com uma foto do Elvis, inclusive com um sorriso no rosto, né? E isso indica, pelo menos, é claro que a gente vai ter a confirmação do presidente hoje à tarde, mas que o Elvis deve ser o camisa 10 da Ponte Preta
para a temporada 2023. E só mais uma informação, vocês sabem que quando eu saí, eu fui trabalhar na Rádio Bandeirantes em Goiânia, fui setorista do Vila e tenho alguns contatos. Sim. E tem um reforço muito interessante que está chegando na Ponte Preta, que é o Alisson, atacante, que estava no Cuiabá, mas pertence ao Vila. Tinha ali uma questão, inclusive a gente viu na matéria, de um pagamento que precisava ser feito até na última terça-feira, só que esse prazo ele foi estendido. Inclusive, o Alisson está em Campinas, está participando dos exames médicos. Pelo menos foi o que a Ponte acabou publicando. Então, acredito que esse problema também deve ter um desfecho positivo, que é a permanência do jogador. Você que ouviu em ação mais vezes do que a gente aqui, o Lupe, portanto, tá vindo lá de Goiânia, né? Ele estava no Cuiabá, né? Na temporada passada ele atuou pelo Cuiabá. Isso, mas tem todas as informações a respeito. Estava trabalhando, inclusive sendo setorista do Vila. O que você fala dele? Que expectativa o torcedor da Ponte pode ter? Quando ele foi embora do Vila, ele deixou saudades no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, que é onde o Vila manda os seus jogos, é a casa do Vila Nova. É um jogador que deixou muita saudade para o torcedor colorado. Quando ele foi para o Cuiabá e inclusive perdeu espaço, existia uma grande expectativa da volta dele, só que isso não aconteceu. O Alisson é um jogador que ficou marcado em 2021, quando ele, também numa campanha de recuperação do Vila, teve um papel fundamental com outro jogador, o Cleiton. São dois jogadores que a torcida tem muito carinho do Vila, o Cleiton e o Alisson. Inclusive, o Alisson era cotado para permanecer no Vila, só inclusive que a foto do Elvis já treinando, né? Essa foto aí, o sorriso no rosto. Esse sorriso estampado no rosto. Exatamente. E é um bom jogador, Tigrão. Então o pessoal lá gosta muito do Alisson, que deve reforçar a Ponte Preta o ano que vem. Ótima notícia. É uma informação importante porque até ontem existia essa situação envolvendo a compensação financeira que o Vila Nova queria. Como o Lupe trouxe a informação, esse prazo foi prorrogado e a expectativa é de que ocorra de fato este acerto. Seria a nova dupla ofensiva da Ponte já para 2, substituindo Luca e Fecim. Seria Alisson e Eliel, que foi reintegrado, que não vai disputar a Copa São Paulo, né, Lupe? Isso. Em função exatamente dessa baixa que a Ponte sofreu do Luca. O que você acha, Boris? É boa dupla? Ou você esperar? Vamos aí imitar o guru do cume da Serra do Japia. Eu considero uma boa dupla, né? Porque boa. Ele é um cara que na base, o menino que vem descontando. Vai mais para dentro, né? Exatamente, centroavante. Mas aí eu passo a pergunta para você, para o CH. É uma boa dupla para 2023? Vai lá, CH. Vamos aguardar. Vai lá. Muito cedo. Tá, quem falou isso daí para você? Não, fala todo dia. Profetão? Profeta do cume. Ô, Tigrão, vai pensando aí se é uma boa dupla, já você responde, pode ser? Sabe que muita chuva no cume é complicado, hein? É complicado, é uma barbaridade. Água do cume desce. Ai.